E atenção, uma informação importante e preocupante sobre a guerra no Oriente Médio. Foi adiada a troca de reféns que estava prevista para hoje. A informação é do próprio grupo terrorista Hamas. O Hamas afirma que não vai haver a libertação de reféns que estava prevista para acontecer neste sábado, porque Israel não garantiu a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Lembrando a você que está chegando agora que desde o começo do dia estávamos na expectativa de que hoje fossem libertados mais reféns. Ontem tivemos uma primeira rodada de libertação com a soltura por parte do Hamas de 13 reféns israelenses e outros estrangeiros, e em troca Israel colocou em liberdade 39 criminosos que estavam nos presídios de Israel, com o governo israelense. Agora, com essa decisão, foi adiada a libertação que estava prevista para hoje. O esquema se repetiria de forma bastante parecida. Alguns veículos falavam até que seria maior o número de reféns libertados, 14 reféns libertados e 42 palestinos detentos que seriam soltos pelo lado de Israel. Ou seja, sempre na proporção de 1:3. Para cada refém, 3 prisioneiros palestinos. Ou seja, 13h39 ontem, hoje 14h42, mas isso não vai mais acontecer. O Hamas afirma que Israel não garantiu a entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza. Houve a liberação para o acesso de 200 caminhões, mas o Hamas afirma que esse número não é suficiente. Na verdade, houve autorização para 200 caminhões acessarem a faixa de Gaza, mas Israel afirma que só 50 tiveram acesso ao local. Portanto, por causa dessa divergência na entrada da ajuda humanitária, foi adiada a libertação de reféns prevista para este sábado. Professor Danilo Porfírio Vieira, professor de Relações Internacionais, está com a gente também aqui nessa edição do Fast News. Uma má notícia, hein, professor, que surpreende a todos no momento em que parecia que estava sendo bem sucedida a operação e que estava conseguindo se tirar do papel aquilo que estava previsto inicialmente no acordo. Vem esse revés importante nas negociações com adiamento nesse sábado, professor. Será que dá para se fiar nessa explicação do Hamas? Será que é de fato só essa dificuldade na entrada da ajuda humanitária que explica esse recuo, ou pode ter outros ingredientes para além disso, hein, professor? Vitor, o que me parece aqui é também um jogo de força, não é? Primeiramente, para quem assiste essa situação, nos parece um fato surpreendente. Mas, para quem está, vamos dizer, habituado, né, com esses protocolos, nós vamos entender que esse cessar-fogo, por si só, é um cessar-fogo precário, né? Nós já observamos que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, desde o início, advertiu que esse cessar-fogo não é o caminhar para o fim do conflito. É apenas um processo, vamos dizer, nem de arrefecimento, mas de uma cessação por tempo certo, por tempo determinado dos conflitos, para se atingir alguns objetivos. Quais são os objetivos? Recuperar as vítimas do sequestro do Hamas e, em contrapartida, o Hamas, de alguma maneira, se realocar, vamos dizer, de alguma maneira, se reorganizar, inclusive com a contramedida, né, exigida para com Israel, de ter prisioneiros que estão nas mãos de Israel, né, libertados, né, de origem do Hamas, e, obviamente, o acesso a alguma ajuda humanitária. A alegação levantada agora é que nem toda a comitiva, nem todos os caminhões adentraram. E isso foi confirmado, inclusive, por Israel. Nós temos que saber os motivos, né? Mas, por trás disso, há uma retórica de força, né? Quem está no controle da situação? Não ache que a situação, por meio de um cessar-fogo, é uma situação de recuo. Pelo contrário, é uma situação de controle. Alguém está no controle disso. E, em contrapartida, o Hamas, o quê? Mostra, ou tenta se mostrar, que não é refém da situação, suspendendo a entrega dos prisioneiros. Isso é o que nós chamamos, Vitor, de realpolitik. A política como ela é no meio internacional. Ô, professores, será que isso significa só um entrave nas negociações para libertação ou não? Será que isso pode comprometer como um todo
o acordo de trégua, de cessar-fogo temporário, como tem dito o governo de Israel, professor? Vitor, eu acredito aqui que é um jogo de força e, de alguma maneira, o quê? Algum jogo de ajuste nessas negociações. Eu acredito que ainda exista algumas pendências nesse processo, né, de pactuação do cessar-fogo, no que se refere às contramedidas, ou vamos dizer, o cumprimento ou a exigência de cumprimento de uma das partes em favor da outra. O Hamas quer alguma coisa, além da ajuda humanitária. O Hamas quer alguma coisa. E aí, nesse momento, a grande indagação é se realmente a questão é meramente a ajuda humanitária, o acesso à ajuda humanitária, simplesmente, ou se há algum processo ainda de continuidade ou de intensificação de alguma exigência que ainda não foi aceita por Israel. Então é pagar para ver. Agora, professor, e durante esse período do cessar-fogo, como é que vão se comportar, militarmente falando mesmo, de lado a lado, o Hamas e Israel? Porque a gente vinha num momento em que Israel, pelo menos no discurso, e aqui a gente tem que tomar toda a cautela, né? Porque vem informações de lado a lado, como a gente está falando aqui, fazer sempre essa ressalva, né? Mas pelo menos o que a gente ouvia do lado israelense, das forças de defesa de Israel, que tem anunciado a todo momento o passo a passo e a evolução do confronto, era de que havia avanços do lado de Israel, que os soldados israelenses dia a dia conseguiram matar lideranças importantes do Hamas, explodir túneis usados pelos terroristas, avançar em território da faixa de Gaza, enfim, que era uma operação até ali que vinha conseguindo avançar dia a dia na faixa de Gaza. Será que com essa interrupção do conflito, esses dias de paralisação, isso vai servir para um respiro do Hamas? Eu acredito que há um respiro aqui, não há dúvida, não é? A situação era uma situação muito sensível em relação ao Hamas. Há estudos, existem já algumas declarações que demonstram que o Hamas não esperava esse tipo de reação de Israel e nem o apoio dado pelos americanos e União Europeia sobre as ações de Israel, inclusive com mobilização de forças norte-americanas. Devemos lembrar dos 2 porta-aviões que estão estacionados no litoral israelense, um submarino nuclear que está estacionado no Golfo Pérsico, sinalizando também, não é, que o Irã deveria parar com as suas ações por trás da articulação do Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica. Então, houve o quê? Uma ação que, o que nos parece, quando nós estudamos, é que o Hamas em si, nem o Irã esperavam de uma forma tão intensa, tão maciça por parte de Israel. E aí eu volto a insistir, Benjamin Netanyahu adverte, cessar-fogo não é fim do conflito. Então, houve avanços até o cessar-fogo, foi comprovado, inclusive, que existiam túneis debaixo de edifícios com grande concentração populacional, diga-se aqui, mesquitas, diga-se aqui, escolas, diga-se aqui, centros de acolhimento de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e hospitais. Então, houve, inclusive, essa comprovação, mas agora o que nós vamos perceber? Israel também não vai ficar simplesmente o quê? De mãos atadas. O que ele vai fazer agora na faixa de Gaza é aquilo que Benjamin Netanyahu, desde o início, disse: vamos ocupar. A ordem será agora estabelecida aqui por Israel. O que nós vamos agora observar é até quando. E outra coisa muito importante: o cessar-fogo tem 2 motivações. Do lado do Hamas, a alegação da ajuda humanitária, mas uma tentativa breve de rearticulação. Mas no outro ponto, Israel está preocupado com as vítimas do sequestro. Quanto mais intensificarmos o conflito, maior é o risco de perdermos a vida desse sequestrado. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, a pressão da opinião pública na União Europeia e especificamente nos Estados Unidos, que estão aí em fase, né, de pré-eleição presidencial.
O Biden também está preocupado, e seu quê? E seu staff político estão preocupados com essas consequências. Tanto que a articulação do cessar-fogo, Vitor, entre Hamas e Israel foi articulado por duas forças. Quais são essas forças? Estados Unidos, inclusive o quê? O Serviço de Informação norte-americano, a CIA, teve uma participação intensa, e o país Catar, que é hoje o grande espaço de acolhimento de um movimento político sunita chamado Irmandade Muçulmana, no qual o Hamas é o braço palestino dessa Irmandade. Então a articulação acontece nesse sentido. Então, opinião pública, preocupação com os cidadãos sequestrados, e da outra parte o quê? A questão da própria sobrevivência e uma articulação mesmo precária, rearticulação precária do Hamas. Esses são os elementos. Perfeito. Agora, 1h39 pelo horário de Brasília, e a gente segue falando sobre o conflito. Temos mais um convidado agora, o mestre em Relações Internacionais, Rafael Pons, também ao vivo com a gente aqui no Fast News. Obrigado, Rafael, pela presença. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela oportunidade de falar aqui nesse programa. A gente que te agradece, e fomos todos surpreendidos aqui, né, Rafael? No momento em que havia a expectativa para hoje a libertação de mais reféns, estávamos todos aqui na torcida para que houvesse, de fato, a colocação em liberdade desses civis israelenses que estão com os terroristas, mas isso não vai acontecer. É importante repetir a informação para quem está chegando agora, inclusive, foi adiada a entrega dessa segunda rodada de reféns que seriam libertados hoje, em troca de prisioneiros que seriam libertados por Israel. A negociação foi interrompida, a libertação prevista para hoje não vai acontecer, foi adiada, porque o Hamas afirma que a entrega da ajuda humanitária na faixa de Gaza não aconteceu conforme estava acertado, que era esperada para hoje a passagem de 200 caminhões e que entraram apenas 50. Por isso, segundo o Hamas, não vai haver hoje libertação de reféns. Aí eu te pergunto, Rafael, significa um ponto final nessa negociação e no acordo que foi acertado depois de tantas negociações, ou não? É possível que seja só um adiamento, mas que o acordo siga valendo, siga em pé nos próximos dias? Olha só, nós precisamos levar em consideração o que significa a trégua para o Hamas. É claro que nós estamos falando de libertação de reféns, a maioria desses reféns são mulheres, crianças, né, portanto jovens, e trata-se de um recurso valioso para o Hamas. O tempo, esse tempo de cessar-fogo que começou ontem, ele é muito importante para o Hamas do ponto de vista estratégico e tático e também operacional, no sentido que eles precisam desse tempo, primeiramente, no caso, né, para fazer uma reacomodação das suas tropas, onde que estão localizadas, bem como pensar em novas estratégias de posicionamentos, né, das principais ofensivas do Hamas, sobretudo naquelas áreas, naquelas regiões onde são mais vulneráveis por parte do exército de Israel. Então é importante que essa trégua, aliás, dos dois lados, tanto de Israel quanto do Hamas, eles disseram já desde o início que é uma trégua temporária. Então está dando tempo para o Hamas. E aí, no caso, a base para qualquer soltura de reféns é a reciprocidade. Nós sabemos que em períodos históricos, o Estado de Israel, normalmente, o que se vem percebendo é que ele vem soltando um número muito maior, desproporcional, de reféns palestinos do outro lado, no caso, em relação ao Hamas. Por exemplo, há uns anos podemos perceber que o Estado de Israel liberou 1.000 palestinos que estavam sob a sua guarda, sob a sua responsabilidade. Estamos falando de prisioneiros de guerra, enfim, reféns, né, enfim, combatentes, enfim, pertencentes a células terroristas, no caso o Hamas, né? E o Estado de Israel trocou 1.000 palestinos por um soldado israelense. Só para mostrar para vocês a importância, enfim, a desproporcionalidade da soltura desses reféns. Só que vejam, esse soldado, esse refém israelense era um soldado israelense que estava sob a proteção, enfim, né, sobre enfim, os cuidados, digamos assim, nada saudáveis, por parte do Hamas, durante 5 anos. Então o Hamas simplesmente pegou esse soldado e ficou em cativeiro durante 5 anos. Então o Hamas, ele vem jogando com essa estratégia, já esperando uma quantidade maior de solturas, né, por parte de Israel. Nós acreditamos que não seja um ponto final, acreditamos que seja um contratempo. Há de se pensar, no caso, né, do Estado de Israel, de se rever essa ajuda, por que de fato os 200 caminhões, aliás, até um pouco mais, né, de suprimentos materiais,
equipamento médico, nós estamos falando de mais de 125 mil litros de combustível, assistência médica, alimentação, enfim, o que aconteceu? E é claro, a reciprocidade, ela é a base, mas mesmo assim, nesse pouco tempo de trégua, o Hamas está se preparando. Esse é um ponto que Israel precisa levar em consideração. Enquanto Rafael fala, a gente acompanhava ali imagens ao vivo da passagem de Rafah. Se a gente puder voltar com elas, são as imagens da fronteira, do limite ali entre os territórios da faixa de Gaza e do Egito, por onde vinha acontecendo a entrada dos caminhões com ajuda humanitária. Mais cedo nós mostramos, inclusive aqui durante a programação, durante o Jornal da Manhã, a chegada de alguns dos caminhões, mas o Hamas afirma que a quantidade foi menor do que havia sido acertada. Agora, 1h43 da tarde, pelo horário de Brasília, 6h43 da noite no horário local. E não vai haver a libertação do segundo grupo de reféns que estava prevista para hoje. Esse foi o anúncio feito pelo Hamas. Agora, Rafael, você falava, né, sobre o fato de o Hamas tentar ganhar tempo, né? Ou seja, de tentar adiar a libertação como uma forma até de se preparar para as próximas etapas do conflito. Mas, por outro lado, Israel também acaba ganhando esse tempo, né? Será que não fica uma situação de equilíbrio ou não? O tempo, a essa altura, vale mais para os terroristas, Rafael? Excelente pergunta, e a resposta está embutida na pergunta, né? Esse tempo é mais valioso para o Hamas. Por quê? Em grande parte, claro, no plano tático do teatro de guerra, a logística do Hamas é muito mais dificultosa, tendo em vista a presença dos tanques e dos blindados israelenses, que agora, por conta do início da trégua, acabaram se retirando de algumas regiões estratégicas. Então, não que o Hamas vá ocupar essas regiões, reocupar, mas eles vão se reposicionar. Por outro lado, esse tempo para o Estado de Israel é um pouco danoso, principalmente para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Desde o início da ofensiva do Hamas, dia 8 de outubro, bem como até antes disso, em maio de 2023, também tivemos uma série de confrontos, né, entre Israel e Hamas lançando foguetes, enfim, aquela tática de guerra muito comum, muito usual, sendo praticado pelo grupo terrorista Hamas. A gente percebe que esse tempo é nada favorável para o Benjamin Netanyahu. Ele tem sido, já desde a escalada do conflito a partir de 8 de outubro, sendo acusado de conivente, de ter sido, ele vem sendo criticado, inclusive, pela sua base governista e por autoridades políticas, tanto domésticas quanto internacionais, em termos da sua lentidão, da sua leniência, da demora quanto à negociação da troca de reféns. Então, são aspectos que devem ser levados em consideração do ponto de vista do risco político, do cálculo político, e principalmente em relação ao capital político que o Benjamin Netanyahu vem perdendo ao longo aí dos últimos, sobretudo, 2 anos. Então, nós acreditamos que, do ponto de vista tático, esse tempo é mais vantajoso para o Hamas. Muito bem, ouvimos aqui o mestre em Relações Internacionais, Rafael Pons Reis, falando sobre o adiamento na entrega de reféns que estava prevista para hoje entre Israel e o Hamas. Foi adiada a libertação e a gente continua aqui no aguardo de novas informações, acompanhando, mas te agradeço, Rafael, desde já pela presença, pelas informações todas. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.